Olá, gente linda! Boa noite a todos e todas vocês que nos acompanham. Estou só aguardando a Fábio e a Mafer e nós já iniciaremos nosso bate-papo, que hoje vai estar muito bom e tenho certeza que vocês vão tirar muitas dúvidas, porque o tema requer, né? Vamos combinar que nós vamos falar de um assunto delicado, mas muito importante, que é o direito à herança. E a gente sabe que é um tema que gera muita controvérsia, muitas dúvidas, alguns BOs de família, mas que faz parte da vida de todo mundo que está vivo. Mafer está entrando aqui, vamos ver se ela chama. Oi, Mari, seja bem-vinda, amore. Veja se você recebeu. A Fábio também está aqui. Vamos ver se vocês entram. Oi, Mafê, Boa lindona. noite, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda, Muito obrigada. Fábio. Oi, Olá! Fabi. Olá, Mafê. Pode chamar de Mafê, né? Eu já tô íntima aqui, ó. Pode. Não, gente, até deixa eu explicar aqui para vocês, né? Que hoje nós vamos assuntar, que o assunto, vamos combinar, que, como eu disse para vocês, gera muitas dúvidas, muita controvérsia, alguns BOs em família, e é para isso que existe um advogado especialista, para Isso. evitar esses BOs. Né? Quando a gente se programa, tudo fica mais fácil. E o fato é que o direito sucessório é inerente à nossa vida, porque um dia uma coisa é certa: todo mundo vai morrer. Fato. Eu não queria falar bem a verdade, tenho peninha de deixar a vida, mas a gente sabe que vai acontecer para todo mundo. Né, Mafê? E para evitar que lá de um acontecimento que já é penoso para a família, que já é um desgaste emocional, decorram outros desgastes, é que o planejamento sucessório é tão importante. Boa noite, Sula. Boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente. Eu queria também falar, que vocês vão ver que eu vou falar Mafeira aqui, porque por mais que eu tente, eu não vou conseguir chamar de doutora, e Maria Fernanda vai ficar bem difícil para mim, porque a Mafeira, essa querida, a gente se conhece há bastante tempo, ela é advogada também, como eu, lá em Cascavel, eu aqui em Curitiba atualmente, e a gente já atuou em algumas demandas junto ao AB em relação, e a IBDFAN, nos eventos de família, e que ela, inclusive, organizou e organizou muito bem. Recomendo ela para organizadora de eventos. Então, a minha apresentação aqui da Mafer, ela é muito breve, porque ela é recheada de parcialidade, né? A Mafer é uma advogada, portanto, especialista em direito de família, sucessões. Para quem não a conhece, ela tem um canal aqui no Instagram, vocês podem seguir também o canal dela. Como é que tá o canal, Mafer? Está Mafer Macanhão, _ADV. Para vocês verem, gente, que até ela se intitulou Mafer ali no Tem perfil do jeito. Instagram. Então, não tem jeito, é É isso mesmo. inerente. É isso mesmo. E hoje a gente está aqui para bater papo, para tirar dúvida. Então, aquilo que vocês quiserem saber, gente, sobre direito de herança, pode perguntar que a Mafer vai falar. Então, antes de mais nada, só para fazer uma introdução aqui ao tema, como eu falei, é algo que está no nosso contexto da vida e que, quando chega nesse momento, surgem dúvidas para aqueles que ficaram. Tem o direito à herança, às vezes tem filhos, a pessoa que faleceu tem filhos de uma outra relação, e aí eles também têm direitos, como é que fica? A pessoa não tinha filhos e não tinha ascendente, para quem vão esses bens? Fica para a União, fica para o Estado, como é que é? Ou eu tenho algum direito? Como que fica? A possibilidade de uso capir, um bem de herança, etc. São várias as perguntas que permeiam aqui o nosso universo. E em tempos digital, também, se eu posso deixar o meu Instagram, que tem milhares de seguidores, para que alguém usufrua daqueles conteúdos que eu divulguei e que me gera alguma renda, enfim. Hoje, sabe que a gama é imensa em relação ao direito sucessório. Não vamos conseguir suprimir todas as dúvidas, mas eu tenho certeza que a Maria Fernanda vai
elucidar várias dúvidas de vocês aqui. E antes, e para colocar só uma frasezinha, gente, que eu costumo dizer para quem me pergunta, Mafê. Não existe herança de pessoa viva, né? Então, assim, tipo, eu não posso dizer, eu sou herdeira, eu tenho uma herança do meu pai e meu pai está vivo. Não tenho herança nenhuma, né? O que é dele é dele. Então, eu queria começar por aí, Mafê. Queria que você... vou passar a palavra desde logo para você. Eu sei que a Fábio também vai perguntar algumas questões aí no meio. E eu gosto que a Fábio faça alguns apontamentos. Como ela é psicóloga, eu adoro que ela puxe para esse lado do que movimenta no lado emocional das pessoas, né? Pela perda, e daí o porquê que ainda tanta gente fala assim, você conhece a pessoa, o marido, o cônjuge, não vou falar marido, porque pode ser a esposa, no divórcio e os irmãos na partilha, no inventário. Por que ainda existe esse ditado? Porque realmente pode dar os BO, né? E eu queria começar com você falando para a gente, primeiro, um conceito básico do que vem a ser a herança, o direito sucessório, como é que funciona isso, bem sem juro de quê, sem nada, que o nosso povo aqui entender, sem aqueles monte de palavra difícil que a gente, jurista, gosta de meter no meio, né? É verdade. Então, passo a palavra para você, Mafê. Seja bem-vinda Obrigada. mais uma vez. Muito obrigada. Estou me sentindo muito acolhida por você, Lu, por você, Fábio. Obrigada mesmo pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho de algo que a mim é muito, muito valioso. Eu gosto muito dessa parte do direito, né, tanto que caminhei para isso e assim eu vejo que além de advogado, né, nessas horas, a gente também se torna um colega, um conselheiro, uma pessoa ali que vai dar um suporte para a família, né? Seja ali no momento do inventário e tudo mais. Mas eu gosto mais ainda quando a gente pode conversar disso antes, né? Fazer um planejamento, mas às vezes não é possível, né? Tá dando um Uma barulhinho. microfonia, tá? Será que é o meu? Eu posso fechar o meu microfone para a gente ver. Mas Feche parou o agora. teu e depois eu fecho. Ó, talvez é o meu. Peraí, vou fechar. O meu não está fechado. Aí, acho que deu. Deu, será? Parou, pelo menos. Acho que parou. Eu achei que era o meu aqui que tava dando esse ruído. Mas enfim, aí eu havia Começou. comentado, tá continuando. Esse sininho batendo? Não é o meu. Tem algum equipamento Se perto? De você repente? tiver com o equipamento perto, pode dar eco. Mesmo desligado? Será? Não. Não, desligado acho que não. Vamos Vamos lá, perguntar, vai. as pessoas estão Vamos ver se... conseguindo ouvir bem, né? Se conseguirem te ouvir, apesar desse barulho, eu te escuto bem. Eu também, só parece um sininho, assim, um fundo Ok. musical. Pessoal, É vocês o estão fundo. ouvindo bem aqui? Jana, bem-vinda, Jana. Doutora Janaína Machado também está acompanhando nossa live, também uma advogada brilhante, Maravilhosa. trabalhista, trabalha com direito de família e sucessões também. E também Ai, temos algumas parcerias juntos. Mas sou grande fã de você também, Jana. eu também, Jana. Então, só voltando ali, o que eu havia comentado, que eu gosto mais quando a gente consegue fazer antes, né? Quando há esse planejamento anterior. Mas muitas vezes as famílias não estão preparadas para esse planejamento, né? E a Fábio, talvez com a parte psicológica, ela vai poder nos auxiliar mais nesse sentido, mas ainda existe um tabu muito grande de se falar sobre o dinheiro, se falar principalmente sobre a morte, né? Porque a primeira coisa que as pessoas pensam, herança, inventário, é óbvio que é a morte, é uma dor, né? Então, ainda existe essa dificuldade. E eu vejo muito no dia a dia os pais que às vezes buscam, né, fazer esse planejamento para deixar tudo organizadinho para os filhos,
às vezes pensando, poxa vida, vai encurtar a minha vida porque eu tô tentando planejar, né? E aí eu sempre comento que esse planejamento, ele é feito para que se viva bem. E não pensando na morte, lá no futuro, quando acontecer, né? Que ninguém tá livre, né? Mas é pensando na vida, pensando de um bem-estar de quem deixa as coisas, porque eu vejo que também é muita preocupação, né, dos patriarcas, das matriarcas, em também deixar algum bem, deixar algo para o filho, né, material. Ainda a gente tem muito isso, né? E também dos filhos em receberem essa, enfim, aproveitarem em vida também, né, junto com a família. Mas aí respondendo o que que é herança, né? A herança nada mais é do que o que ficou de bens, isso a gente falando num futuro inventário, né? O que ficou de bens, sejam eles bens móveis, imóveis, dinheiro, né? Ouro, joias, enfim, nesse sentido. E também a gente tem que lembrar que, junto com a herança positiva, pode ser que venha uma herança negativa, no sentido do que? Dívidas, problemas, né? Nesse sentido de que tem que ser solucionados também. É óbvio que, de primeiro momento, eu já vou falar e já vou deixar todo mundo bem tranquilo. Se você recebe uma herança e essa herança, a parte negativa, né, a dívida, ela é maior do que você está recebendo em bens, o seu patrimônio, você herdeiro, né, você não vai ter que tirar do teu bolso para arcar com isso. Agora, se existir bem positivo e o bem negativo, isso vai ter que ser somado, juntado e verificado ao final, né, o que sobra. Então, uma preocupação muito grande que eu vejo dos clientes é: doutora, mas a pessoa que faleceu deixou muitas dívidas e agora eu vou ter que acertar, vou ter que pagar. Não, do seu bolso não sairá, né? Porque não foi você que adquiriu essa dívida. Agora, se tiverem bens que essa pessoa falecida deixou, aí sim, esses bens têm que primeiro pagar as dívidas para depois dividir aos herdeiros. Eu vou falar aqui um pouquinho do que vocês pediram, mas também acho que eu vou começar falando assim, são dois assuntos que são considerados tabus, né? Uhum. Porque você fala da morte e nós não temos o hábito de falar sobre a morte, né? E sobre o dinheiro, nós também não temos o hábito de falar sobre o dinheiro, né? Uma característica da nossa cultura. E o quanto é necessário quebrar, tanto um como o outro, porque falar da morte é falar da vida, é falar de como se vive, é falar, como você bem colocou, né, Mafê? É falar de como viver bem, né? Deixar preparado para. Se a gente sabe que é algo que vai acontecer, é inevitável, todo mundo vai morrer, por que não facilitar, né? E conversar sobre, até para conscientizar, né? Eu falo pensando assim nos filhos, nas crianças, conscientizar da finitude, né? Não temos todo o tempo do mundo, não temos, né? E também aí das questões relacionadas ao dinheiro, né? Falar sobre isso também é muito importante, porque você leva informações que no dia a dia, vamos pensar aqui, ó, no social, a, a criança, o indivíduo, ele não vai aprender que a herança, né, aquilo que os bens, um dia pode ficar para ele e aí ele vai poder lidar com isso. Como que ele vai lidar com isso? De repente chega alguma coisa. Então ele tem que ser falado, tem que ser comentado, até porque eu falo muito do legado, né? Uhum. Que de fato carregam isso, né? E tem muitas pessoas aqui, até quero perguntar para você se de fato, tá? Assim, quando, por exemplo, empresas, né? Ah, deixa lá um bem, mas eu quero que faça dessa maneira, eu quero que gerencie. Só que não falou.
não comunicou, não, simplesmente é uma questão assim, ó, impôs. E aí, quando vai deixando, antes da pessoa ali falecer, né, pode surgir conflitos por causa disso, porque não está sendo feito, a pessoa já deixou aquele posto, não está sendo feito como. Faz sentido o que eu estou trazendo? Eu não sei se. E aí gera um conflito ali na família, eu não sei se. Como a Lu disse, não é uma herança, né? Porque a pessoa ainda não foi. Pois é, eu entendi isso, mas o que eu quero colocar assim, quando não é falado, né? Quando não é comunicado, fatos que não são comunicados. Se você já pegou casos de família ali que não foi feito como aquela pessoa que faleceu, no caso, Uhum. gostaria. Se tem esses conflitos familiares. Engraçado que a gente tá tão em sintonia que eu anotei justamente que eu gostaria de falar sobre isso. Ó, que bacana. Você colocando isso sobre a importância da conversa, né, entre a família e principalmente essas famílias que têm negócios juntos, né? Então, o que que eu já vi, né, Tá. no dia a dia? A pessoa, o pai, vou colocar que era o pai, porque de fato o pai, ele era o manda-chuva da empresa, ele que mandava, ele que desmandava. Ao longo do tempo, que isso não é algo comum, tá? Que o Tá. pai vai delegando para os filhos. Isso não é algo Uhum. comum na nossa nas empresas assim familiares. Às vezes o poder Na nossa cultura. fica muito Antigo. centralizado, Uhum. né? Mas nesse caso, enfim, o pai foi orientando é, como ele gostaria que fosse, foi passando um pouco do trabalho, né, aos filhos herdeiros ali. E o que, que eu notei nesse caso em específico e também já em outros? Não ficou escrito. Não ficou um legado, né? Que é a possibilidade de a gente deixar algo escrito para a pessoa cumprir e tudo mais. Algo muito mais simples, que as pessoas às vezes não têm conhecimento, né? Que dá para deixar algo mais simples dito. Acho que é E legal você falar disso, Fê, porque as pessoas têm ideia ainda muito antiga de que fazer um testamento é algo muito complexo. E quando na realidade não é. A gente não vai entrar hoje no campo, por exemplo, do testamento vital, porque daí vai abranger outras sim, questões que são de ordem de saúde, mas eu acho que é importante você falar dessa distinção e que é um ato de vontade, que é feito, obviamente, em perfeito. vida, e que facilita muito a vida daqueles que ficam. Aham. E também acho importante você pontuar, porque embora para nós possa ser muito corriqueiro, né, muito óbvio dentro das nossas atuações profissionais, aquelas questões, aquilo que pode se mexer antes, que eu posso dispor livremente, que eu posso doar, que eu posso, enfim, aquilo que eu não posso. E também aquela possibilidade que existe, que muita gente não sabe, que é de, ainda que eu dou, eu poder usufruir desse bem em vida ainda até o final da minha vida, né? Que é o caso de quando a gente coloca o usufruto. Se puder falar, eu coloquei 3 pontos aí, né? Mas se você puder, dentro dessa tua abordagem, perpassar por eles, eu tô vendo que tem alguns comentários aqui, Hum, mas aí a gente, só para falar para vocês, vou deixar a Fê pra gente não perder o fio da meada e daí a gente vê os comentários e ela tá bom. comenta, tá bom? Então aí nesse caso, né, retomando só esse caso, o pai ele foi passando para os filhos a forma como ele desejava que as coisas caminhassem. E Uhum. isso repercutiu no após o falecimento. Então, como eu disse, não havia nada escrito, mas havia uma conversa anterior, havia um direcionamento anterior que não é que ficou a mil maravilhas, foi muito fácil, não. Só que eu vejo assim, quando há um posicionamento por parte do proprietário, né, da herança, digamos assim, em vida, os herdeiros costumam de alguma forma, muitos, né, às vezes não gostam, mas acabam acatando, porque aí veio uma ordem do pai, da mãe, ainda que não concordem, sabe? Mas eu vejo assim que existe
uma tendência a aceitar o que veio, mesmo que sem escrito, né, sem um testamento. Então, toda vez quando eu penso assim, né, toda vez que a gente conversar sobre essas situações, é para instigar mesmo as pessoas chegarem em casa, na mesa do jantar. Às vezes não é um assunto legal, né, mas ouvir do outro, né, não precisa ser o mais velho para, né, falar, você vai falecer antes ou não, mas conversar. O que você gostaria que fizesse com tal situação sua? São particularidades, né, de cada pessoa. Como que você gostaria de que eu conduzisse? Se eu precisasse conduzir algum negócio seu, o que a pessoa, né? O que você gostaria que eu tomasse de atitude? Porque isso vai norteando as pessoas, né? É Uhum. muito triste quando a gente pega uma situação em que é uma situação muito abrupta, os filhos ficam totalmente perdidos. E aí a possibilidade de mais problemas, né, mais discussões é maior. Então, claro, não é que é 100%, beleza, aceitei o que o pai ou a mãe disse, né? Mas eu vejo que na maioria das vezes existe sim uma tendência em respeitar, mesmo não concordando, com, né, com o entendimento ali, com o direcionamento dessa pessoa que acabou falecendo. E aí, só para colocar ali o que a Lu colocou a respeito do legado, do testamento, de fato as pessoas têm uma visão assim, nossa, o testamento, primeiro, acham que vai resolver tudo, ou então que é algo muito distante. Na verdade, hoje o testamento, e eu sempre indico o testamento público, né? Existem algumas diferenças entre testamentos e possibilidades, né? Mas focando no público, que é o mais célere, é o mais seguro hoje. Então, a pessoa, dependendo, a gente sempre indica, né, estar acompanhado de um advogado, mas não há necessidade de ter um advogado acompanhando. Mas, enfim, a gente sabe que é sempre bom para orientar, né? E a pessoa faz direto no cartório de notas. Então, a pessoa vai expressar a sua vontade em um documento público que vai ficar guardadinho lá no cartório, onde, se algum dos filhos quiser verificar o que o pai deixou, a mãe deixou, não vai poder verificar sem antes do falecimento. Então, aí, após o falecimento, esse testamento ele passa por um procedimento muito simples. Ainda é necessário a gente levar ele ao judiciário para homologação dele, né, para ver se ele tá tudo certinho, preencher os requisitos que a lei determina. Mas assim, é algo muito simples. E aí, em cima disso, o que foi determinado, se estiver dentro da lei, vai ser cumprido. E aí, o legal dentro desse testamento, que além de você dispor dos bens, né, você também pode colocar os seus legados, as suas vontades, sabe? Então, eu sempre insisto para os meus clientes, quando a gente vai criar um testamento, para colocar alguma vontade. Porque eu vejo o quão importante isso é no momento que a gente faz a abertura desse testamento. Ou seja, dá o cumprimento a esse testamento, sabe? Então, o testamento ele é muito simples. É feito perante o cartório, e ele só vai ter validade, ou seja, ele só vai ser executado após o falecimento. Então, de primeiro momento, é feita a vontade, mas o cumprimento é só num segundo momento daí. Sobre o usufruto, também é algo bem interessante. Essa semana mesmo chegou um caso já avançado, onde a família o pai e a mãe fez a doação plena de 2 áreas de terra aos filhos. E dentro dessa doação não tinha a reserva do usufruto para os doadores, para os vovôs. E já tinha sido lavrada a escritura, enfim, né? Acabaram procurando tardiamente, então é sempre importante, antes do ato, procurar, né, a pessoa para informar e tudo mais, orientar. E aí eu fico pensando, Deus abençoe, né? Que esses filhos cuidem desses pais que doaram pleno, doaram tudo que tinham. Porque é possível, né? A gente consegue hoje ainda fazer toda a doação de todo o patrimônio. Mas
não ficou resguardado aos vovôs, né, aos doadores, a possibilidade de usufruir desse bem. Ou seja, se amanhã foi lavrado, se eu não me engano, semana passada, se amanhã um dos filhos falar eu quero vender a minha parte, ele vai vender. Claro, vai ter a discussão ali com os outros irmãos, tá? Mas aí é outra situação. Mas assim, não tem mais direito, o pai e a mãe não tem mais direito nenhum, sabe? Então, sempre quando há possibilidade de doação plena, é possível fazer. Eu acho que às vezes o pai e a mãe querem adiantar tudo, né? Já deixar tudo certo. Mas o usufruto é um instituto excelente. Porque aí você está preservando. E o que que é usufruir? O pai e a mãe que doou, eles vão poder usar, morar, ficar no imóvel, né? Que se for imóvel e tudo mais. E na situação de não morar lá, eles podem alugar, eles podem receber renda quando é terra, né? Então, eles podem viver daquilo ali até o fim da vida. E aí, depois que faleceu, apenas o procedimento de finalização do usufruto é muito simples também, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante que a Lu levantou, de que é importante sempre levar em consideração essa parte do usufruto. E acho que eram esses 3 pontos, né, Lu? Eu quero te fazer algumas perguntas que eu fui Tá. anotando aqui, porque, enfim, são perguntas que vêm para mim e quando a gente abre normalmente o tema e posta aí no Instagram, às Aham. vezes a gente no privado manda pra gente, ai, que bom, vou assistir, eu não vou ou não vou conseguir assistir, você pergunta isso para mim, porque eu não vou conseguir nesse Aham. horário e vou assistir depois. E aí eu tenho algumas perguntinhas aqui, Claro. bem práticas. Primeiro, posso excluir algum herdeiro quando, por exemplo, vou fazer meu testamento, vou lá no cartório, chego, aqui está o meu rol de bens e eu quero destinar eles para a entidade X. E deixei meus filhos que trabalhem e que construam a parte deles, eu não vou deixar nada para nenhum. Ou ainda, olha, tem um filho meu que pisou na bola comigo, não curti muito isso que ele fez, ó, quero ele fora da minha herança, não vai ter nada não. Vai ter nada, vou deixar só para um. Ou ainda, priorizar alguns em detrimento dos outros dentro daquela mesma linha sucessória. E aí, para quem está aqui e não é do direito, já vou dizer para vocês, o que linha sucessória que eu quero dizer é porque eu, por exemplo, a minha linha de sucessão, se eu tenho filhos, são os filhos, são os descendentes, né? Marido, cônjuge não é herdeiro, cônjuge é meio, né? E Ou herdeiro. ou para cima, depende do regime, né? É, Ou para cima, que seriam ascendente. ascendentes, caso eu não tenha descendentes. Porque se eu tiver descendentes, não vai subir essa linha sucessória. Então, só para colocar aqui para quem não sabe o que é uma linha sucessória. Ah, mas e eu não tenho filho e também não tenho pai. Não tenho meus descendentes, não tenho descendentes e não tenho ascendentes. E aí, posso dispor livremente desses bens? São perguntas que sempre chegam para mim. Ou os meus sobrinhos têm direitos, os meus irmãos têm direitos, os meus tios têm direito. Como que funciona? Você viu que eu não sei fazer uma pergunta só, né, Mafê? Eu já lembro assim, ó, 3 de lascada, mas é que é tão gostoso ouvir você falando, daí eu não fico te cortando. Tá Então, bom. bora. Mas, por favor, podem me cortando quando eu estiver falando muito também, tá? Na próxima eu vou deixar a Fábio, porque senão vou eu aqui me dar mais 3 perguntas de novo. Então, nesse sentido da linha sucessória, da sucessão, dos herdeiros, acho que é legal a gente colocar o quê? O que que a lei diz? Quem são os herdeiros? Então, como a Lu falou, os herdeiros pela lei são os filhos, que são os descendentes, os pais, que são os ascendentes, os cônjuges ou companheiros em união estável, quando, né, dependendo ali do regime, como a Lu falou, regime de casamento, e são esses três que a lei determina. Então, se você tem algum desses três, a lei já diz o seguinte: viu, Maria Fernanda, você tem marido e você tem pai. Você não vai poder pegar o seu patrimônio todo, fazer um testamento deixando para Lu. Porque você tem que preservar
o seu esposo e os seus pais. Então a lei ela já vai dar uma brecada ali, né, para disposição dos seus bens. Agora, no caso, Maria Fernanda não tem mais os pais vivos, não tem um relacionamento amoroso, não tem filhos. Aí a Maria Fernanda pode pegar o patrimônio dela e fazer o que ela quiser. Posso doar para entidades de caridade, eu posso fazer o que eu desejasse. Posso doar para a Lu, para a Fábio, enfim, posso fazer o que bem eu entender. Agora, tendo um desses três herdeiros, você não vai poder fazer isso. Agora, 50%, né, desse seu patrimônio, você já está reservando lá para os seus herdeiros que a lei determina, são os herdeiros necessários. Os outros 50 é o que você pode usar lá no testamento e dizer, por exemplo, como a Lu disse, eu quero priorizar um filho, porque eu tenho as minhas razões e eu quero deixar um pouco mais para aquele filho. Desses 50%, você pode pegá-lo, né, através de um testamento, daí, para fazer tudo bem certinho, e disponibilizar no futuro, daí, né, depois do falecimento, para um dos filhos. Então, como que vai ficar na prática? Esse filho, digamos que são dois filhos, esse filho fica com 50%, que é da disponível né, do falecido, e os outros 50% aí divide entre os herdeiros que restaram, certo? Então é possível. E no caso, esse filho poderia, aqui, resumindo, ficar com 75% e o Isso, outro com 25%. perfeito. Não é? Porque Exatamente. 50% eu posso dispor como eu quiser Fazer o e os outros 50% eles têm que obrigatoriamente atender essa linha sucessória. perfeito. Caso eu não tenha ninguém dentro dessa linha reta de sucessão, ele não expande para a linha colateral, eu posso doar para quem eu quiser. Para quem quiser. Aí, se você não fizer, né? Se você, digamos que você não tem nenhum na linha reta, nenhum herdeiro na linha reta, e você não deixa um testamento, você não dispõe de como você gostaria que seus bens fossem divididos. Aí vai puxar os colaterais, que são os irmãos, os sobrinhos, e aí vai indo até, né, encontrar. Mas aí, se tem os irmãos, fica nos irmãos. Se tem um irmão, fica ali no irmão. Se não, vai pro sobrinho. E assim, sucessivamente, vai descendo na linhagem familiar ali, né? Mas eu vejo que hoje essas pessoas que às vezes não têm, né, o herdeiro necessário, seja o pai, o filho ou o esposo ou esposa, companheiro, essas pessoas estão muito preocupadas com o que fazer com o patrimônio delas, sabe? Recebo muitas perguntas com relação a isso, e essas pessoas assim, já estão tomando uma consciência no sentido: vou deixar para uma pessoa que eu gosto, ou se colocar para uma instituição. Então eu vejo que existe também esse movimento, sabe? Das pessoas também se preocuparem com isso. Então é interessante, né? A gente vai vendo os movimentos, né, das pessoas É uma nesse evolução, né? sentido. É uma evolução, é muito interessante. E deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Algo que me ocorreu aqui. É possível contestar um testamento? É possível. Num sentido assim, de repente, sei lá, eu suspeito que a pessoa não tem alguma incapacidade mental. Pode ser contestado? É possível. Eu Hum. confesso para você, Fábio, que das contestações que eu acompanhei, quando se trata de um testamento público, que é esse que eu indico de ir no cartório, perante um tabelionato, né, onde tem o tabelião tem fé pública. Então, dessas contestações que eu acompanhei já, nenhuma teve efeito, porque existe no momento da confecção do testamento, é algo muito sério, né? Precisa ser Uhum. verificada a capacidade do testador, se ele está lúcido. Então é muito interessante quando a gente vai fazer a leitura ali a assinatura, a leitura ali do testamento, né? Uhum. Porque geralmente eu acompanho porque eu entro ou como uma testemunha ou com Uhum. uma pessoa que vai cumprir esse testamento depois, né? Uhum. Então é muito interessante porque o tabelião ele toma assim o cuidado
de ficar perguntando coisas aleatórias. Você fica até meio perdido na conversa, sabe? Porque aí o tabelião começa a perguntar para a pessoa, principalmente quando são idosos. Ah, mas o senhor sabe o que tá acontecendo ali na cidade tal? A senhora viu na televisão do presidente alguma coisa? Sabe? Vai trazendo assim e perguntando e eu vejo que isso é algo, é o porquê. Eu sempre alerto os clientes antes. Eu falo, ó, se prepara que a conversa é longa. Porque Tá. é para verificar, né? O tabelião verificar a capacidade desse testador no momento ali, Hum, sabe? Mas o que precisa? Precisa cumprir as regras determinadas pelo código, que é estar na presença de testemunhas, você ter alguém para cumprir esse testamento depois, não excluir nenhum herdeiro, no sentido do quê? Que a Lu comentou ali, né? Para que esse testamento tenha validade, a gente precisa cumprir essas normas determinadas pelo Código Civil. E, uhum, por exemplo, a exclusão de um herdeiro, ela só vai ser feita se o herdeiro tiver tiver entre as possibilidades lá de deserção, né? E aí isso tudo tem que ser comprovado dentro do testamento, juntado provas dentro do testamento, para daí depois ser aberto um processo, que eu acho que acho não, que é o que está acontecendo com a família do Cid Moreira, né? Então, o que está feito toda a produção de provas para daí existir um processo pós-morte, para se confirmar se existe mesmo, ocorreu mesmo a situação da deserção. Então, para que ele não tenha, para que ele seja contestado, contestar é um direito do herdeiro. Agora, uhum, conseguir a contestação, ganhar a contestação, que eu digo que é algo muito difícil quando feito no testamento público. Agora, tem aqueles testamentos que a pessoa faz à mão só, sabe? Que é o uhum. particular. Aí, esse já é muito mais fácil de se contestar e ganhar a contestação. Que interessante. E eu queria saber se pode ter fraude sucessória. Olha, já vi vários. Inclusive, qual que é a maior fraude que tem? O pai passar. O pai, né? Eu falo sempre o pai, mas vocês entendem, né? Que é a Uhum. A pessoa ali pessoa, que. A o pessoa que indivíduo. tá ali dona do patrimônio. Passar tudo para um filho. Seja por uma simulação de uma compra e venda, né? Que isso é muito comum. E daí, sabe qual que é o problema? A Lu vai saber muito bem qual que é o grande problema da simulação da compra e venda. Porque geralmente esse filho é casado. Aí, o que acontece quando você compra algo com o seu esposo, mesmo na simulação? A outra parte tem direito. Então aí não vai mais envolver só o problema sucessório, já envolve o problema com o cônjuge. Então aí vira, né? Aí vira uma confusão. Hum, E Mas, aí, se o filho falece antes do pai, porque nossa, embora a gente esteja né, naturalmente sim, habituado, que tem uma ordem da natureza para as coisas acontecerem, o fato é que todo dia é dia para morrer. E a gente não tem. É verdade, né, é gente? A gente verdade. tem que encarar dessa forma, né? Que a morte chega para quem está vivo. exato. Então não interessa quantos anos tem e tudo mais, e não obedece, né, infelizmente, É. uma ordem cronológica. Ah, todo mundo vai morrer com 110 anos. E não é assim, né? Infelizmente. Uhum. Ou felizmente para alguns. Mas enfim, não é. Felizmente para alguns, porque eu digo que tem gente que não gosta da vida, que chega lá no final e tá falando assim, meu Deus, tô cansado, Senhor, me leva que já deu para mim, entendeu? Já, ó, game over aqui. É. Mas aí é um problema gigantesco, né? Gigante, Porque gigante. a intenção era uma, e aí aquele filho não tem mais ali, então ele não detém mais nada. E aqueles bens, no caso deles ter uma esposa, uma cônjuge, vai ficar só para ela, ou Aham. vice-versa, né? Se for a mulher também que for a, A a herdeira beneficiária, né? que foi Uhum. agraciada aí com uma simulação. Mas eu gostei da pergunta da Fábio, eu vou emendar um pouquinho mais difícil, mas dentro dessa questão da fraude sucessória. Que é o caso assim, se a pessoa. Porque quando tem os herdeiros necessários, ainda que você tenha 50% que você pode dispor, eu vejo que a fraude mais comum que pode existir em relação a esses 50 indisponíveis que fazem parte da legítima realmente de simulação Uhum. de compra e venda, né? Não tem um outro meio
de se adquirir, porque se for por doação, ele já está integrando uma parte, você já está antecipando uma Isso, parte da legítima. Então, na hora de dividir, ele ia sair perdendo. Perdendo o que eu digo nessa tentativa de de ganhar. ganhar. Mas e quando eu não tenho esses herdeiros necessários e posso dispor, e eu privilegio ou eu sou induzida por algum parente mais distante aí no cartório, que já sabe que eu não tenho mesmo para quem deixar, não tenho filho, tenho ascendente e tal. E nessa conversa de, olha, vou administrar tuas coisas, não sei o quê, porque senão vai dar, você vai só vai provocar briga na sua família. Então vamos ter. Esse tipo de situação pode caracterizar uma fraude? Eu estou perguntando, já questionando assim, Maria Fernanda, que para nós advogados também deve ser muito trabalhoso provar que houve Muito. de fato uma fraude ali. Boa noite, ideia. Ó, mais uma familiarista aqui. Ah, que E legal. também trabalha com direito sucessório. Não, a gente está Que aqui, ó, hoje legal. só tem advogado de família nessa live, gente. Mandem perguntas. Eu sou psicóloga de família também, então não tá longe. Tá tudo em família aqui. Estamos tudo em Tudo em família. família. Legal. É mais difícil, né, Muito Fer, uma Fer, difícil. de se comprovar. É. E assim, isso é uma situação que a gente tem que demonstrar daí a má fé da outra pessoa, a, a, a não vontade da pessoa que dispôs. Ou Então, até que tem uma vontade, mas que essa vontade ela é é viciada viciada, aham. diante de uma manipulação, né? Exato. Ou até às vezes Muito promessas, né? difícil. E muitas promessas também, né, Lu? Eu vou cuidar de você, deixa que Eu acho que eu, esse né? cuidado aí, ele entra Muito bem nessa parte, né? pesado, né? E Muito às pesado. vezes até já com esse intuito É, de reaver, né? De ter, exatamente. de Então, ter assim, uma vantagem lá no é final, né? muito, muito difícil, assim, sabe, de fazer essa demonstração. Mas um caso assim de testamento onde a pessoa não tinha herdeiros necessários. Então, era uma pessoa assim muito queridinha e tal. Eu acompanhei ela no finalzinho da vida e ela quis deixar para 12 sobrinhos netos. Sobrinhos, sobrinhos, filhos da irmã dela. E eram 12. Gente do céu. Depois, e assim, era um patrimônio pequenininho, mas assim, era o que ela tinha e ela queria deixar para essas pessoas, sabe? Nossa, deu tanto problema depois. Porque aí um falava, não, mas ela gostava mais de mim, mas eu gostava mais de. Mas ela deixou ali escrito, né? A vontadezinha dela, né? Foi feito certo por um testamento público, então não teve. Herdeiros contestaram, mas não tinham o que contestar, porque estava tudo dentro da lei. Então, eu vejo assim que às vezes as pessoas, né? O triste das coisas são as pessoas, né? Que às vezes complicam e acham que tem direito a algo mais, né? Então isso também é bem complicado. Porque é Eu, uma decisão que muitas vezes ela é prática, ela não é tão É, emocional. E aí, porque depende muito da pessoa, né? Eu posso fazer a minha escolha priorizando uma relação afetiva e emocional. Como eu posso fazer a minha escolha preocupada com a administração daquilo, e aí exato. defino um perfil por essa linha, Uhum, e não necessariamente porque aquela pessoa me é mais cara. Então, acho que tem todas essas questões que envolvem, né? tem. Fábio, pergunta envolvem o que você questões quer de perguntar. envolvem questões de como o indivíduo lida É, com o financeiro, né? Com o bem que ele está deixando, né? Aquele bem para aquele indivíduo que está deixando pode significar algo mais afetivo, como pode significar simplesmente um objeto. objeto, Uhum. né? E aí acaba que para a pessoa que recebeu pode não ter esse significado, né? Que acredito que tenha sido aí o caso dessa senhorinha aí que Exatamente. você colocou, né? Uhum. Mas o que eu quero falar é um pouquinho aí da psicologia diante de tudo isso, né? Literalmente dos aspectos emocionais, né? Que eu acho a Mafê colocou bastante, né? O quanto quando se tem o diálogo, né? Entre
os envolvidos daquele bem, que não necessariamente é familiar, facilita, né? E, e quando não se tem, né, vem aí grandes possibilidades de ter, sim, desavenças, Uhum. né? Conflitos familiares por conta daquele bem. E aí acaba que isso também pode se transformar, né, de fato, eu falo assim, gente, hoje a gente vê que por tão pouco, né, as pessoas acabam Sim. ferindo umas as outras. Imagina dentro desse contexto de herança e de testamento. Por isso que eu tô falando desses aspectos aí de psicológicos, né? Então, o quanto é importante a gente olhar, porque fala de saúde mental, né? Uhum. Deixar um testamento, facilitar aí, como você colocou, deixar público, né? É esse o termo, né? Não estou errada. É isso? Testamento público, aham. É, é, o quanto fala também de saúde mental, né? Porque é, evita todo um transtorno, né? E o quanto a gente não tem essa cultura, né? Tem sim é que ser falado, Tem. tem que ser divulgado, sim, tem que ser preparado para, porque aí Uhum. não tem essas surpresas. Mas ainda pensando nesse preparo, me ocorreu aqui uma pergunta, né? Ah, Já aconteceu das pessoas se surpreenderem de você ver, mesmo assim, desavenças? não entendi? Desculpa. Mesmo tendo, né, tem ali o testamento, Ah, teve a tá. conversa, a pessoa se Sim, surpreendeu, e aí você viu que, nossa, agora foi o boi com a corda. é. Literalmente. Já. Na verdade, é bem comum isso, sabe? O primeiro impacto, né? Não que lá no testamento, até hoje, assim, eu nunca peguei algo que fosse revolucionário no testamento, que a pessoa não tinha nem ideia que isso ia acontecer com ela, sabe? Geralmente Uhum, existe uma predisposição a isso, já talvez uma conversa, algo assim. Mas o primeiro impacto, nossa, é bem complicado. É bem complicado, porque aí a pessoa, se vai, né, quem não foi priorizado vai se sentir excluído ali, e sempre existe essa situação. Mas aí você tem que, né, vai trabalhando ali com a pessoa e tudo mais. Tem vezes que não vai ser possível, né? Vai ter que ir pro judicial e não tem o que fazer. Mas às vezes a pessoa mesmo acaba se conformando, sabe? E daí eu digo que existe muito o fator tempo nisso. Porque às uhum, vezes as uhum, pessoas vêm já logo no pós-falecimento, ainda estão com sentimentos muito à flor da pele, né? Então aí uhum. acabam tomando algumas decisões mais precipitadas. E isso, assim, não que eu critique a lei nem nada, mas aí isso a gente tem um problema, porque a lei determina que o inventário seja aberto em 60, até 60 dias após o falecimento, né? Então, isso é algo que não acontece geralmente, né? Porque às vezes a pessoa não tem Ela não condição leva em alguma, consideração, nem, né? Não tem condição alguma. Aqui no Paraná ainda não há cobrança de multa quando não é aberto nesse prazo, né? Agora, Santa Catarina já é cobrado. Então, recentemente eu tive que fazer uma abertura de um inventário só para poder sobrestar, né, esse prazo e no futuro, quando ficar decidido como vai ser a partilha, esses clientes não tenham que pagar essa multa. Então, são detalhes, assim, que se o advogado não está prestando bem atenção ali na situação, acaba passando, né? Porque geralmente o cliente ele não vem com 60 dias, né? Então, uhum, se vem ainda muito fragilizado. com Então, aí a gente tem que ter certeza. mais cuidado ainda com o tratamento, né? E a condução das conversas, enfim. Mas aí eu queria só comentar um detalhezinho que a Fábio comentou da saúde mental. Existe uma situação onde que existe, né, sempre essa situação, onde tem que determinar uma pessoa para cuidar do inventário. E essa pessoa se chama o inventariante.
Então, é sempre escolhido ali entre a família quando há um consenso, né? Senão aí tem que disputar, né? Quem será o administrador. E essa pessoa que vai à frente, essa pessoa que vai administrando, tomando as atitudes, né? Por meio do advogado e tudo mais. E eu vejo o quão desgastante é para essa pessoa, sabe? Tanto que tem vezes, Fábio, a Lu sabe muito, né, melhor que eu dessas coisas, mas tem vezes que é preciso trazer uma pessoa de fora para administrar isso, porque a pessoa a da família não dá conta, porque Uhum. é muito É. puxado. E aí eu achei incrível que eu vi um vídeo recentemente no Instagram onde a Hum, família foi agradecer a inventariante por ter cuidado de todo o processo de inventário, estado à frente. Então, o que eu vejo? Os outros herdeiros não valorizam esse inventariante. Sempre vão achar que ele tá querendo passar a perna num, passar a perna no outro, sabe? Então, a saúde mental do inventariante, principalmente quando a gente acompanha a gente é o advogado, né, do inventariante, também tem que ter esse cuidado, porque é uma carga bem pesada, sabe? Principalmente quando há disputas. Então, esse vídeo eu achei incrível, assim, os familiares agradecendo que ela que tinha tomado a frente e ela, imagina, né, muito feliz por ter recebido esse reconhecimento, né? com certeza. É um momento tão delicado, né? Muito. Então, acho que tem que ter esse cuidado, né? E você Aham. colocou aí, me veio na memória aqui, é, que a Karina Fukumitsu, que fala sobre depressão e suicídio, eu faço parte Aham. de um grupo de estudos dela, e ela é, passou a trocar o saúde mental por saúde existencial. Eu achei tão, olha que, falei, Sensível, né? caramba, que profundo, né? Porque fala da nossa existência, de fato, né? Muito Então, legal. assim, o quanto é importante a gente olhar para isso, né? Todos nós, seres humanos, cuidar da nossa existência. Uhum. Então, acho que é bastante relevante aí isso. Mas deixa eu te fazer acredito que seja até uma última pergunta por causa do nosso tempo, tá? Claro, passou voando. É, eu quero saber se, se é possível usucapir bem de herança. É possível. É outro, é outro problema grande, assim. É claro que. O que é usucapir, né? Para explicar se tem alguém que não sabe. É você tomar como seu, né? Tomar a propriedade de um bem que tá ali sem dono, né? Então, isso acontece nessas heranças, assim, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, que deixou. Às vezes, um herdeiro só sabe que o pai deixou um terreno lá longe e esse herdeiro mais espertinho fica cuidando, né, desse terreno. O que precisa para que isso aconteça? E aí que é o ponto de dificuldade, tá? Hum, Que esse herdeiro seja dono, né? Haja como um dono durante um período, 10, 15 anos. E ali que ninguém dos outros herdeiros apresentem algum tipo de resistência. E aí que tá o problema. Porque geralmente, no momento em que o outro herdeiro descobre que tem uma outra coisa, um outro bem, ele vai oferecer uma resistência. Então, dificilmente esse hum, prazo de 10, 15 anos já passou. Então, aí cai por terra, né, essa possibilidade desse herdeiro adquirir sozinho, né, esse bem. Então, na prática, já atuei em alguns casos nesse sentido e ainda bem que eu estava do lado, né, que conseguiu fazer a interrupção desses prazos. Então aí, de fato, o bem não ficou só para o herdeiro que estava pedindo o uso capião e aí teve que dividir igualmente entre todos os herdeiros. Então, na minha experiência, o que eu já presenciei foi nesses casos assim, onde foi possível antes do tempo ali barrar a possibilidade de ficar ah, só para uma pessoa. não é Mas algo que é respondendo, tão Fabiana, é simples. possível. É Essa É pessoa possível. possível, que, mas não é se tão ela simples. está ali residindo no terreno, no sítio, no imóvel, enfim, e ela preenche os requisitos legais do tempo,
de uma forma pacífica, sem que nenhum herdeiro se oponha, sem qualquer resistência. E essa questão da resistência é uma questão bastante subjetiva, que É, também é discutida no processo, porque resistir não significa não significa que eu vou lá na frente de uma barraca. A resistência nem Uhum. sempre vem de uma ação, né? Mas então é uma questão bem delicada que teria que ser discutida em eventual processo. isso. A DEA fez um comentário aqui: tenho sido nomeada inventariante judicial e Olha, resolvido inventários de 10 e 20 anos em em 1 ou 2 anos. É muito eficaz esse instituto. E eu vou te falar, DEA, que eu acho que além dele ser eficaz, ele evita que aqueles conflitos que possam existir naturalmente em relação a bens e tudo mais, que eles se prolonguem e que eles se intensifiquem. Porque, às vezes, aquilo que começa com ruído numa comunicação, com mal-estar, pode virar uma problemática familiar de pessoas que rompem plenamente para e sempre, que quebra total a para família sempre. e acaba desestruturando não só as pessoas que se envolveram diretamente, mas todo o entorno, né? Então, eu acho achei que, vou falar para você que para mim é o ponto auge assim, da nossa live, na minha visão, daquilo que a gente sempre conversa sobre esses temas, é o fato da pessoa poder indicar um inventariante externo. Aham. Porque isso eu acho que, se alguns problemas a gente não consegue resolver porque são oriundos do próprio processo de inventário, a gente sabe que isso vai amenizar pelo menos os impactos, né, na família. Oi, Exatamente. Anitta! Não sei se você está aqui ainda, você deu um oizinho pra gente. Que saudades! A Anitta quando eu morava em Cascavel, né, o salão dela era o salão que eu gostava de frequentar para ir lá ficar Legal. loura, bonita. Enfim, indico, gente, para quem está em Cascavel. Muito bom. Pessoal, nós estamos aqui chegando no final da nossa live. E aí, vocês falaram muito bem, você e a Fábio, de algumas questões que envolvem os sentimentos desse momento, as dificuldades que aparecem só depois que a pessoa foi, muitas vezes, ou porque deixou um testamento e aí pegou de surpresa, muita gente que esperava tirar ter uma lasquinha daquilo lá, afinal de contas, eu sempre fui tão querida, tão parceira, Sim. ajudei tanto, contribuí tanto e fiquei aqui sem nada. Ou algumas surpresas muito ruins mesmo, que seria um caso de uma descoberta de alguma fraude Uhum. sucessória e tal. Uhum. Mas o fato é que esse tema ele não permeia as conversas familiares por um obstáculo que é maior, que é o receio de falar sobre morte. Uhum. Nós não Com vamos entrar muita nesse dúvida. tema hoje, mas ainda quero trazer aqui para o nosso Entre Irmãs. Eu gostaria muito que viesse a Ana Cláudia Arantes, que é alguém que Tem sensacional, propriedade, né? que, meu Deus, tem uma propriedade imensa para falar sobre isso, sou fã super dela, mas o fato é que a questão de testamento e sucessão, ela acaba enveredando por aquele caminho de, cara, você está querendo falar do que eu vou deixar? Você já está querendo me matar antes da hora? Meu, eu estou Aham. viva aqui, você está querendo discutir minha herança? Como assim? Por isso até que eu iniciei a live falando que é importante que se frise que a herança ela só nasce, na verdade, a partir do momento que a pessoa não está mais aqui. E é claro que antes disso a gente pode e deve fazer algum planejamento sucessório, especialmente aqueles casos em que há empresas familiares e que cada um tem uma função e de repente aquela pessoa com maior liderança e que detém o maior número de ações falece antes e como fica e aquela briga dos outros associados para ver quem Uhum. vai tomar aquele posto. Então, tem várias questões que podem, ou mesmo, eu falei de empresas, mas hoje tem no agro, a gente tem também, né, Sim. o holding que se faz nessa rural. Eu tô antenada nas coisas aqui, né, querida? Estudei direitinho para poder aqui dialogar com a Mafê. Que legal. Mafê, eu queria agradecer demais
a tua presença, o teu aceite para o nosso bate-papo. Tenho certeza que esclareceu muita gente aqui que perguntou. Teve uma pergunta, só que eu não sei se ele ainda está na live, eu não entendi muito, mas talvez se entenda. Ele colocou: meu pai fez isso, que eu acho que ele deve ter feito, era um testamento, acho que talvez não público. Era tão organizado que tinha contas de luz, água, IPTU e os contra-cheques. Desde a década de 80. Nossa, tinha tudo mesmo, hein? Mas veio tudo por água abaixo por causa da fatalidade do meu irmão, AVC. Ai, que triste. Esse meu irmão é naturalizado alemão há mais de 20 anos e ficou incapaz de assinar um documento. Os documentos da parte dele tinham que passar pela justiça alemã. Minha cunhada, que é alemã, não entende nada de português. Nossa, eu acho que tem a questão de você ter um tradutor juramentado que possa fazer essa questão. Eu não sei, gente, eu tô aqui chutando, tá? É, e talvez aqui envolva também uma herança que também é, pelo jeito, bens fora, o irmão alemão. Aí a gente já tá falando também de uma, né, de um direito internacional aqui, né? Internacional. Exatamente, Interessante exatamente. mesmo. Eu não sei, eu fiquei meio perdida com a colocação dele, eu não sabia se ele estava falando de bens aqui É, e que porque ele tinha que assinar lá, e daí como ele é incapaz, é, se tornou incapaz, né, por conta de uma doença, se a cunhada, que daí é alemã, não conseguia entender, ler para assinar, não sabia, não compreendia, enfim, acho que foi mais ou talvez menos nesse sentido. na próxima ele esclareça para nós, aí a gente consegue, né, É verdade. conversar sobre. Uma feira maravilhosa mesmo, Jana. Ai, gente, E eu obrigada. agradeço demais, Mafer. E teremos outros temas. Espero que você também acompanhe aqui a gente, Sim. né? Se agora conhecendo aqui o canal, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para também nos indicar temas. E você que está assistindo, nos acompanhando também. Se ainda não nos segue, já sabe, lá no YouTube é @canal Entre Irmãs. E a gente também faz as lives aqui pelo Instagram, deixamos salvas nas nossas páginas. A gente gostaria que vocês fossem lá, curtissem, ativassem o sininho, compartilhassem, para realmente gerar um engajamento, para que esses conteúdos eles possam ser disseminados para mais pessoas, porque a nossa intenção é de que a informação de qualidade em relação a temas que às vezes são bastante sensíveis, que eles possam chegar cada vez mais longe e de repente ajudar alguém que está passando aí por alguma dificuldade, que tem alguma dúvida. A live de hoje ela foi extremamente necessária, porque como eu disse, a morte é algo inevitável. Mafeira, se você quiser deixar algum recadinho final, fique à vontade, a palavra é tua. Obrigada. Eu quero só agradecer vocês duas, né, pela iniciativa, né, dessa comunidade que vocês estão criando, né? Vou estar aqui presente, divulgando também, e que isso alcance, né, muitas pessoas, porque a gente já vê tanta porcaria, né, por aí, tantas conversas meio, né? E eu vejo que vocês estão trazendo cada vez temas mais atuais, né? Que eu acho que é muito legal isso. E com certeza auxilia, né? Eu vejo assim que a nossa intenção de estar no Instagram, ela vai além de aparecer eu, né, uma foto bonita e tudo mais, mas é tentar levar um pouquinho de informação para as pessoas, né? E eu agradeço muito essa oportunidade de conversar com vocês. Me senti muito acolhida, me senti no sofá da casa de vocês. É isso, né, Isso Fábio? aí, com Foi uma certeza. delícia. E que a gente tenha mais oportunidades, né? E que o pessoal continue acompanhando, porque vocês, de fato, são mulheres maravilhosas e que têm muito a acrescentar para nós, tá bom? Então, muito obrigada e até uma próxima. Olha, eu também quero deixar aqui meu agradecimento, Mafer. Foi um prazer conhecê-la. Aprendi muito hoje, viu? Vou te dizer que, como a Lu disse, você é uma querida mesmo, uma super profissional também, viu? Então, muito obrigada. Obrigada a todos aqui que acompanharam a gente também, né? Quero agradecer a presença de todo mundo. Toda terça-feira a gente está aqui às 20 horas e a gente sempre procura aí trazer um tema importante, como foi o tema de hoje, né? Para as nossas vidas, né?
É Então, isso aí. muito obrigada. Na semana que vem, gente, nós vamos falar sobre maternidade e empreendedorismo. Um tema Ai, que também legal. bastante atual e como nós mulheres damos conta de tudo, será que damos? Como que é que fica isso nos dias atuais? Como sempre, eu gosto de terminar com uma frasezinha. Mas antes disso, eu não aguento, tá? Eu falo demais, ainda bem que hoje eu compartilhei mais com a Fabiana. Queria dizer que quando a gente criou essa página, quando a gente teve a ideia de fazer Entre Irmãs, foi pensando num legado, né? O que eu quero, de que forma eu posso contribuir com a sociedade. Então, tem várias formas que a gente pode ajudar. Você pode fazer um voluntariado, a Mafer faz vários. Né? Você pode trabalhar com pessoas que vivem em situação de rua, você pode trabalhar com pessoas que estão no asilo, com crianças que estão acolhidas, enfim. Você pode visitar um doente no hospital, você tem vários trabalhos que a gente pode fazer para tentar tornar essa sociedade um pouquinho melhor. E a minha ideia, junto com a Fábio, aproveitando a expertise dela aqui da psicologia, foi nesses tempos em que tem tantas pessoas sofrendo com a questão de doenças de ordem emocional, mental, com ansiedade, com depressão, foi de trazer alguns assuntos que são muitas vezes delicados, mas que são importantes, fazer isso de um jeito leve, realmente como se a gente estivesse no sofá de casa, Mafê, e aí, vez ou outra, a gente traz convidadas aqui. Temos priorizado as convidadas mulheres nesse momento. Não que os homens sejam, não possam vir, eles podem, serão convidados, mas a gente tem procurado desenvolver mais esse olhar para dar voz mesmo, para mostrar que tem muita mulher competente, muita mulher boa por aí e que pode contribuir para esse mundo e que às vezes acaba ficando lá na plateia ou no banco decorativo de uma mesa em eventos e congressos. E aí a gente quis tirar essas mulheres dos bastidores e trazê-las aqui para que a gente possa dialogar sobre tudo e mostrar que a gente realmente tem essa condição, né, de falar sobre tudo, de tocar as vidas das pessoas. E a nossa ideia é de que isso fique futuramente como um legado mesmo. Que daqui a, sei lá, 20 anos alguém acesse esse vídeo e ele faça sentido e toque a vida de alguém e de repente possa ajudar em algum momento da vida. E para finalizar agora de verdade, obrigada a todo mundo que está aqui, gente linda, vocês são maravilhosos. E uma frasinha bem curtinha que eu vou ler aqui, que é do Rubem Alves e que me tocou e que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A morte e a vida não são contrárias, são irmãs. A reverência pela vida exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. E assim, encerramos o nosso Entre Irmãs de hoje. Muito obrigada mais uma vez, Mafê. Foi um prazer estar contigo e com você também, irmã. Obrigada. Beijo para todo mundo que estava aqui, Gratidão. gente. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.